todos nós, que sejamos todos muito bem-vindos, que as nossas primeiras palavras possam ser sempre de agradecimento a Deus, agradecimento a Jesus, pela oportunidade de estarmos mais uma vez dizendo sim às tarefas, sim aos trabalhos, e que possamos todos nós estarmos envolvidos hoje nesse tema e nessa temática que é o perdão das ofensas. E hoje eu tive a missão de substituir nosso querido amigo Evaldo, que é uma pessoa que eu admiro profundamente, gosto muito das palestras dele, mas ele e a esposa testaram positivo para a Covid, então não pôde estar aqui hoje. Então a Maristela perguntou se eu podia vir substituí-lo. E perguntou qual que seria o tema. Aí, como eu sempre faço, eu falei para ela assim: espera um pouquinho que a intuição vai vir. Deixa, a intuição vai vir. E pouquinho, 1 ou 2 horas depois que a gente tinha conversado, ficava na minha cabeça: perdão das ofensas, perdão das ofensas, perdão. Falei, caramba, a intuição está vindo, mas será que é isso? Falei, poxa, eu não queria muito falar sobre isso. Perdão das ofensas é tão, profundo. E ficava na minha cabeça, perdão das ofensas. Peguei aquilo ali, eu falei, vamos embora, vamos atender o chamado e vamos falar sobre o perdão das ofensas. E geralmente, como nós espíritas, a gente sabe, a gente sempre escuta isso em todas as palestras, em todos os estudos, da gente amar o próximo, de perdoar, de tirar a trave primeiro do nosso olho para depois enxergar o defeito do outro. E sempre falamos de perdão, de auto-perdão, de perdoarmos a nós mesmos. Nós vamos falar sobre isso aqui hoje também, mas trouxemos um foco um pouquinho mais voltado para a área biológica e para a área científica, porque a gente fala muito sobre a parte mais espiritualizada do perdão das ofensas. E quando a gente para pensar no nosso organismo, quando a gente para pensar nossas reações químicas do nosso corpo mediante uma raiva ou uma mágoa ou uma decepção que nós tivemos. Porque a ofensa gera em nós esses sentimentos, de raiva, como é que pôde fazer isso comigo? E começa o nosso corpo todo reagir e se proteger daquele sentimento que desperta em nós. E é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. E como a doutrina espírita sempre tem aquele alento, aquela palavra amiga, aquele ombro consolador que é o consolador prometido, nós vamos falar também um pouquinho da parte do Evangelho que fala sobre o perdão das ofensas. Mas para começarmos, nossa Lara vai passando aí, obrigada Lara. Eu trouxe essa imagem para a gente que fala: o perdão das ofensas faz bem para quem perdoar. O primeiro beneficiado é quem consegue perdoar. Então isso a gente já até sabe. Nós sabemos que o primeiro beneficiado somos nós estudamos isso. E mesmo que a gente não estude isso, que a gente não esteja afinco ali dentro da doutrina estudando, a gente já tem isso impregnado nas nossas consciências. Nós já temos essa consciência que perdoar o outro vai fazer bem a mim primeiro, porque eu estou limpando em mim essa atmosfera fluídica de negatividade, de raiva, e estou me melhorando, E às vezes a gente também costuma dizer, perdoar o outro é com o outro, mas eu vou fazer a minha parte de perdoar. E trazendo, Aí nós vamos buscar na Wikipédia o que falava sobre perdão, Já que a gente tem um olhar hoje assim, um pouquinho mais científico e um pouquinho biológico, nós trouxemos também que estão fora, o que fala fora da doutrina, E lá fala que ele é um processo intencional e voluntário, pelo qual a vítima, ou geralmente o agressor, passa por uma mudança de sentimentos e atitudes em relação a uma ofensa criminosa. Deixa de lado as emoções negativas, como a vingança, com a capacidade aumentada de desejar o bem ao agressor. Isso não é espírita, não é uma definição espírita, é lá do Wikipédia. E fala tudo o que a gente aprende dentro da doutrina espírita.
principalmente a capacidade aumentada de desejar ao bem ao agressor. Será que a gente já consegue desejar bem ao agressor? Bom, eu estou na luta. Algumas vezes eu acho que eu consigo. Tem horas que dão umas pisadas fortes no meu pé, que eu pego e vamos lá, mas aí eu já pego a doutrina, já pego o ensinamento, aí nós já estamos munidos de informação. E essas informações a gente tem que utilizar nesses momentos de prova. Então são eles que eu vou puxando para ir aliviando e conseguir perdoar. Às vezes eu consigo perdoar de cara, às vezes não. Porque o perdão, ele é uma construção, é uma conquista. Então a gente pode não perdoar de cara, mas se a gente tem no íntimo que a gente quer perdoar, que como disse a música, o perdão de boca, ele é fácil. Tem muita gente que às vezes perdoa só para se livrar do problema. Ah não, te perdoo, tá? Vai lá, beleza, tá perdoado. Tipo, ai, quero me livrar logo disso. Mas não é o perdão do coração. O perdão do coração, ele é uma construção. Feriram a gente, nos magoaram, nos chatearam, trouxeram raiva para dentro do nosso coração. Então não é de uma hora para outra, nós ainda não estamos no estágio de Chico Xavier, que foi cuspido e que ele ainda pediu licença para fechar a porta. Ainda não estamos nesse estágio. Estamos a caminho de, tanto que a gente já está aqui. Tanto que já estamos falando sobre perdão e raciocinando sobre ele. Mas ainda temos as nossas dificuldades. Então, quando falou ali sentimentos e atitudes em relação à ofensa criminosa, eu me lembrei que alguns anos atrás, no Fantástico, tinha um quadro que colocavam as famílias de pessoas, de filhos que foram assassinados, que passaram algozes da sua família. E colocavam as famílias, davam um exemplo das famílias ali que perdoavam o agressor dos seus algozes, de quem tirou o seu ente querido. E isso é nobreza de espírito, porque nós ainda não estamos preparados para isso. Mas dentro dessa construção, nós podemos perdoar. Se a gente começar a entender que é lei de causa e efeito, e que a gente não passa por nada por acaso, a gente já começa a abranger, começa a abrir, dilatar a nossa percepção. E dilatando a nossa percepção, a gente vai ver que muitas vezes quem é o nosso algoz agora, nós fomos o algoz dele em outras vidas. Ou não necessariamente dele, mas de outras pessoas, e que agora estamos depaquitando as dificuldades que nós tivemos. Então aquele quadro era um quadro marcante que puxou mais a minha mente e me fez lembrar de uma companheira nossa que nós tínhamos lá no Leão Denis, ela está lá até hoje, e que ela adotou um filho, o filho dela ela adotou de ter 1 aninho, era bem pequenininho. E quando ele tinha 15 para 16 anos, uns 10, 11 anos, ele já começou a mostrar uma tendência de querer ir para baile funk, querer se juntar com os amigos que não eram muito boas companhias, E ela ali, fazendo um trabalho na doutrina, tentando levar ele para a evangelização, mantendo firme, até que aos 15 anos, ele saindo de um baile, juntaram ele uns amigos e deram bastante surra neles, que levaram eles a óbito. Foram 3 meninos, os 3 na mesma idade. E pouco tempo depois, uns 5, 6 meses depois, os que fizeram isso foram pegos. Nisso que foram pegos, as outras mães queriam se juntar para se vingar, sabiam onde estava, onde era a família, e queriam os tios e primos. E quando chegaram nela, que já está dentro da doutrina, que já desenvolveu muitos sentimentos positivos, ela falou: não vou me vingar, não quero e não vou. E ela foi acusada por isso. Falou: mas você então não amava seu filho? Ela: por amar o meu filho é que eu não quero revidar. Eles já foram pegos, vai cumprir a sentença deles e eu quero seguir minha vida em paz. Aí nisso passou uns 3 anos mais ou menos, e o filho dela deu comunicação
agradecendo ela por não ter feito aquilo, não ter se vingado, não ter ido lá no dia da audiência, não ter espizinhado, porque os outros espíritos, que amigos dele que desencarnou, estavam sofrendo muito porque os pais foram se vingar. E ele teve um equilíbrio maior por causa das preces, das orações, porque ela não entrou nessa vibração e ele conseguiu com aquilo ficar um pouquinho melhor do que os outros. E na comunicação dele, ele ainda informou que aquela foi a forma que ele pediu para desencarnar, que foi pedido dele para ele reparar todo o mal que ele já tinha feito na época da Inquisição, onde ele matou muita gente de formas muito piores. Então, quando a gente para pensar nessas tramas da vida, a gente fica vendo que muitas vezes as pessoas que nos ferem, nos magoam, são muitas vezes pessoas que estão em sofrimento. Pessoas que estão em sofrimentos muito maiores do que o nosso. Então nós temos que começar a diluir isso na gente, que a gente vai começar a ver agora o que isso acontece no nosso organismo quando a gente não dá a oportunidade para nós mesmos de afastar esses sentimentos negativos. Aí, na visão científica, né, eu vou pular a Escola da Vida, foi uma escola, né, americana que fala que quando a gente não perdoa, quando a gente fica com sentimentos de raiva gerando ali na gente, o que acontece? O corpo humano produz químicos de alta tensão, tais como adrenalina e cortisona, quando o perdão é retido. Este aumento de tensão pode trazer dores de cabeça, dores abdominais, com a possibilidade de desenvolver úlceras, gastrite ou síndrome do intestino irritado. Os benefícios físicos do perdão incluem diminuição da pressão arterial e de outros problemas cardiovasculares e redução na dor crônica. Vamos traduzir. Adrenalina e cortisona são dois hormônios que o nosso corpo produz, né? A adrenalina é aquele hormônio que é para nosso alerta, né? Aquele que defende a gente, que deixa a gente em estado de alerta. Então, toda vez, ou em esportes radicais, ou num susto, ou numa agressão, ou numa mágoa, a adrenalina ela é liberada. Ela é liberada e percorre todo o nosso corpo. Ela em dosagem baixa, numa dosagem suficiente, ela é positiva, porque ela é o que nos dá o instinto da sobrevivência, de você se defender, do seu organismo se preparar. Mas ela em larga escala e muito tempo rodando na sua corrente sanguínea, ela dilata a sua corrente sanguínea, né? Dilata as suas veias, com isso aumenta o fluxo sanguíneo para o coração e nisso tem ativamento cardíaco. Então fica ali o coração, ó, aí gera dificuldade na respiração, gera ansiedade. Então excesso de adrenalina não faz bem, como todo excesso, nenhum excesso para a gente faz bem. Pelo contrário, os excessos levam ao desequilíbrio. A adrenalina às vezes vem no excesso de felicidade também. Às vezes a gente passou aí pelo carnaval agora. Então quando as pessoas estavam lá felizes, pulando em êxtase, e esse excesso de adrenalina impulsiona você a fazer muitas coisas que você não faria se não tivesse esse excesso de adrenalina. Então uma pessoa que às vezes gosta de beber um pouquinho, vai beber muito mais. A pessoa que já tem tendência ali a fazer alguma coisa aí que vai, e a gente como espírita sabe que a gente são os canais abertos para os maus feitores ou quem quer ver a gente não muito bem, nos influenciar para a gente fazer mesmo aquilo que a gente tenta se conter o ano inteiro, né? Então a adrenalina, ela permite isso, o excesso de adrenalina, ela te dá esse impulso. O cortisona já é ele é tipo um anti-inflamatório, aonde melhora o nosso estado imunológico, aonde começa a trabalhar o nosso corpo para defender o nosso organismo de alguma doença que queira se instalar. O excesso de cortisona, o que acontece? Baixa drasticamente os nossos protetores do nosso corpo.
e baixando a proteção do nosso corpo, nosso estado imunológico cai. Aí nisso sobrecarrega o nosso fígado, sobrecarrega os nossos pensamentos, porque vai tudo para o cérebro. Então começa a sobrecarregar a gente. Aí vem a insônia, aumenta as taxas de açúcar no sangue. Então 2 hormôniozinhos, olha tudo que faz no nosso organismo. Então quando alguém nos magoa, nos fere, nos decepciona, quando a gente se sente com muita raiva de alguém, são eles que são liberados no nosso organismo, entre outros. E se nós começarmos no momento em que a gente sentiu raiva, que aquele sentimento avassalou nós, né? Acabou não quer sair a palavra. Dando uma avassalada nos nossos sentimentos, nas nossas emoções. O que a gente deve fazer para diminuir isso? A doutrina espírita nos ensina. Primeiro, uma aguinha da paz, né, que tanto fala no André Luiz, tanto nos ensina, fazer uma prece. Às vezes a gente está tão nervoso, tão chateado, que não... mas eu não tenho condições de fazer prece agora. Só em elevar o nosso pensamento e falar: Pai, socorro, me ajude, venha, interceda por mim que eu não estou aguentando. Já é uma prece. Não precisa ser grandes preces elaboradas, mas vamos sair dessa faixa vibratória para o bem do nosso organismo, porque daqui a pouco a gente está cheio de mazelas. Aí tem ataque de pânico, começa a vir depressão, começa a vir ansiedade, começa a vir um monte de coisa, porque a gente não vai digerindo aquilo na gente, e a gente fica ali remoendo. Às vezes a gente não explode com o outro, às vezes a gente tem até um espírito mais pacífico, mas fica guardando aquilo ali dentro, e fica. E esses hormônios prolongados vai causar isso tudo no nosso organismo. Aí nós vamos trazer e começar a entrar um pouquinho na visão espírita, fazendo uma associação, né? O perdão na visão espírita. Aí me veio a intuição de a gente falar sobre nossos centros de força. Os centros de força são os nossos 7 principais centros, que quando nós estamos em momento de desarmonia, eles ficam todos descompensados. Quando a gente entra para tomar um passe, é justamente essa harmonização e alinhamento dos chakras que são trabalhados. Aí vamos ler aqui. Esses centros de força estão identificados primeiramente no corpo fluídico, qual seja no corpo perispiritual, em número de 7 e distribuídos em regiões que vão da cabeça ao baixo ventre ou baixo abdominal. Sendo o corpo físico a réplica do corpo fluídico, a localização desses centros encontra-se nos mesmos lugares do corpo físico. A responsabilidade funcional de cada centro de força é vasta e individual, mas fortemente interligada. Isto quer dizer que há um sincronismo entre os 7 centros, de maneira que atuam numa simbiose perfeita. O nosso organismo é uma simbiose perfeita. Então, quando eu começo a guardar a raiva, quando eu começo a guardar o ressentimento, começo a liberar a cortisona, a adrenalina, e aquilo fica rendendo dentro do meu organismo, e eu não tento expurgar aquilo, eu fico remoendo, esses 7 chakras aqui, eles ficam desalinhados. E se um desalinha, se eles estão numa simbiose perfeita, ou seja, se eles estão interligados, é igual ao efeito dominó. Aí eu costumo pensar assim, né, nos pilares da casa, né? A gente tem os pilares que sustentam a nossa casa. Se um fica bambo, ou entra um problema, ou se bate alguma coisa, os outros começam a ceder e começam a desarmonizar a nossa casa. Aí precisa o quê? De uma reforma. Mesma coisa acontece na nossa casa mental, na nossa casa fluídica, no alinhamento dos nossos centros de força.
se começa a descompensar o que rege ali a área do meu coração, ou da minha glândula pineal, ali na minha cabeça, na minha mente, se começa a descompensar minha parte orgânica ou minha parte digestiva, começa uma coisa a puxar a outra, porque libera esses hormônios que faz com que a gente se descompense. Aí a gente descompensado organicamente, como vamos compensar as nossas atitudes? Como vamos ter atitudes equilibradas? Não tem como. A gente está descompensado. Como é que você vai controlar um ímpeto? Aí quando vê, você já fez. Aí quando fez, ou quando xingou, ou quando acabou agredindo de volta, ou falando uma palavra mais dura, ou às vezes nem falou, mas o pensamento fulminou lá na pessoa. Olha toda essa desarmonia dentro da gente e o estágio em que a gente está vibrando. Aí a gente pensa assim, poxa, mas um simples perdão vai me tirar disso tudo aí. Às vezes um simples perdão a gente ainda não está preparado para dar. E nós temos que reconhecer nossas limitações. Nós ainda estamos na infância espiritual. Então a gente tem que entender que a gente ainda vai errar sim, a gente ainda vai errar, vai tropeçar. Mas sabemos que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço. Então no esforço da gente buscar essa melhoria, de não ser mais a Lília agressiva que eu era um tempo atrás, que eu possa me comprometer mais com as pessoas, fluidicamente falando também. Então se alguém me desejou mal, alguém me fez mal, que eu possa pelo menos não desejar mais o mal para ela. Porque às vezes a gente até fala, não, eu perdoo, tudo bem, não vou guardar mágoa não, mas não quero ver na minha frente. E às vezes a gente não quer ver mesmo, porque se vê na frente vai acionar esses gatilhos todos que vai te fazer mal. Então a gente precisa de um tempo, mas a gente precisa ter a consciência de que eu tenho que me trabalhar para que aquela pessoa não desperte mais o sentimento em mim de que eu não possa vê-la na minha frente. Porque os caminhos, eles se cruzam. Não quero ver nunca mais na minha frente. Passa um tempo, você vai procurar um emprego, ou chega numa casa espírita, ou muda de cidade. Com quem que você vai encontrar? Com aquela pessoa. E se você já tiver trabalhado o sentimento de que você não quer mais ela ver na sua frente, se para você aquilo não tem mais importância, você vai encontrar e tudo bem. Agora, se você não tiver perdoado, você vai encontrar e vai ver aquele sentimento todo de novo, como se você tivesse vivido lá naquela época, e vai vir aquilo tudo novamente, fazendo mal mais uma vez. Então, que a gente possa raciocinar o perdão em troca de termos o nosso organismo funcionando bem, que o nosso organismo esteja reequilibrado. E que o perdão, ele é uma construção. Eu não vou pegar e conseguir agora, se a Sidneia me magoou, amar ela da mesma forma, ou vê-la da mesma forma. Quebra alguma coisa fica ali no nosso coração mais dolorido, mas que eu possa não me endurecer, que eu possa pensar assim, não, se a Cid acabou me magoando, o conflito dela interno de repente é maior do que o meu. E que bom que de repente eu já consigo me equilibrar. E se eu não consigo me equilibrar ainda, o que está faltando para isso? Aí, dando continuidade, já que a gente falou no passe, né, a gente sabe, e é toda vez enfatizado, que quinta-feira nós estamos aqui num tratamento espiritual. E é o que está acontecendo. Como a Deise falou, quando você pensa lá na sua casa, saindo para vir para o centro espírita, você já está sendo trabalhado, suas dificuldades estão sendo trabalhadas, seus acompanhantes também estão sendo trabalhados. Nós adentramos a casa, muitos irmãozinhos, quase todos ficam do lado de fora, e nós estamos aqui sob a influência do plano espiritual, sobre o tratamento espiritual. Aí nós vamos para o passe. Essa definição também é científica, não é uma definição espírita. E estava lá, o passe é o nome que se dá no espiritismo à imposição de mãos.
segundo os adeptos dessa doutrina, visa promover a doação de bioenergias de um indivíduo a outro. O passe é uma prática amplamente difundida entre nós espíritas, né? Então o passe, tem até a musiquinha, né? Que o passe é transfusão de energia, é salutar, né? E é exatamente isso. Quando a gente adentra naquela cabine ali, que já está toda preparada ali, e toda vez a nossa amiga bate bem nessa tecla, né? Nossa amiga Jussara, que é a coordenadora do passe, do quanto maquinário tem ali dentro, de quanto a plano espiritual já está aqui desde cedo, preparando todo o ambiente ali, para quando a gente entrar ali receber o passe. E limpar, né, nossas partes fluídicas negativas, o que está impregnado, né, na nossa atmosfera mental. Aí a gente adentra ali, aí o passista que também se preparou, faz a imposição de mãos, faz essa limpeza e a gente está lá, está com alguma mágoa. A gente está com ressentimento, tem alguma mágoa no nosso coração. E ali aquilo ali está sendo trabalhado, né? O plano espiritual já enxergou, seu mentor já viu, já está ali junto e todo esse trabalho, olha o trabalho que é feito para limpar uma dificuldade que nós estamos dentro do nosso coração. Coração, forma de falar, né? Que a gente sabe que tudo é na mente, né? E o pensamento é matéria. Aí eu consigo, volto da sala do passe, sento, estou me sentindo até harmonizada, estou bem, aquela sensação, né? Ai, que bom ter vindo, graças a Deus eu fui. Aí tu se sente mais leve, aí você sai, quando você sai, já tem alguns irmãozinhos lá te esperando lá de fora. Só que você não está naquela sintonia. Eles não conseguem nem enxergar você saindo, porque você mudou o seu padrão vibracional. Aí de repente você vai, abre o WhatsApp e tem a mensagem ali da pessoa que te chateou. Aí pronto, cai tudo, os irmãozinhos que não estavam nem te enxergando já chegam perto, outros que estavam ali também. Aí pronto, aí a gente já chega em casa chateado ou chateada, aí vem aquele sentimento todo de novo. Aí a gente precisa fazer o quê? Tá quinta-feira novamente aqui, para novamente tomar passe e água mole em pedra dura. Aí, aqui, né, essa segunda imagem, na verdade, é como a gente chega na casa espírita. Nossa aura, que a gente vai entender um pouco sobre aura, está ali impregnada de pensamentos negativos, de mágoas, de ressentimento, de coisas que nós fizemos, excesso de alimento, excesso de bebida, nossos excessos estão ali, ó. Aí a gente tomou o passe, em posição de mão. Olha como é que a gente sai. E o que é a nossa aura? Nome genérico para as irradiações energéticas que ocorrem a partir do espírito. O perispírito irradia, o dupletério irradia e o corpo físico também irradia. Então nós somos energia, nós temos as nossas camadas. Nós temos o nosso perispírito, nós temos o dupletério, a energia física do nosso corpo. E todos eles estão emanando, né? Esse conjunto de radiações é o que recebe o nome de aura. O espírito André Luiz, em algumas de suas obras, denomina de halo vital. Aí vem a primeira, lá no livro Mecanismo da Mediunidade, fala do pensamento, ele faz a pergunta, né? Pensamento é matéria? Sim, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físicos e extrafísico. O pensamento é um agente essencial, mas trata-se ainda de matéria, a matéria mental. Então, a matéria mental, nosso pensamento, a gente pensa. Pensou, plasmou. Plasmou, ela é uma matéria, é sutil, mas é uma matéria. E essa matéria sutil são que os nossos algozes conseguem identificar, conseguem ler, conseguem sentir. É aquela matéria sutil de quando você chega perto de alguém e pensa, caramba, aquela pessoa não tem uma energia boa. Poxa, senti um peso, senti um arrepio. São essas energias que estão gerando.
que é uma matéria, o pensamento é matéria. Então, se eu estou pensando em mágoa, decepção, maledicência, no que o outro tem de defeito, que eu não enxergo em mim, só enxergo no outro, isso fica impregnado no nosso halo vital. E nesse halo vital, quando a gente chega perto de alguém que tem uma sensibilidadezinha, que todos nós temos, a gente sente. Aí a minha preocupação, eu quero saber o que eu estou emanando. O que o outro está emanando é com o outro. E o que eu estou emanando? Então, quando eu começo a ficar decepcionada e magoada muito com alguém, eu começo a pensar assim, o problema não está na pessoa, o problema está em mim. Porque eu estou me permitindo ser ofendida. Porque até os Espíritos trazem para a gente que daqui a pouco a gente não vai mais precisar perdoar ninguém. Por que a gente não vai mais precisar perdoar ninguém? Porque a gente não vai se sentir ofendido. A gente só precisa perdoar quando a gente se ofende, quando a gente se sente invadido, né? Aí mexe com o nosso orgulho, mexe com a nossa vaidade. Ah, tá achando que é melhor do que eu? Ah, não. Então, mexe com as nossas raízes ainda que a gente está tentando melhorar. Então a gente começa a reagir. Aí passa, Lara, para a gente ver a B. De que natureza é o halo vital de uma pessoa? O halo vital de cada criatura é formado pelas correntes atômicas sutis do pensamento, que lhes são próprios ou habituais, dentro de normas que correspondem à lei do quanta de energia e aos princípios da mecânica ondulatória, que lhes imprimem frequência e cor peculiares. Cor peculiares, daquela imagem que nós vimos, né, dos nossos 7 centros de energia, centro de força. Essas forças, em constante movimentos sincrônicos ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Traduzindo, tudo isso que nós estamos falando, e trouxe esse exemplo para a gente ver, né, na didática espírita o que está escrito. Porque o nosso pensamento ele é matéria, nós nos impregnamos dessa energia, ficamos liberando esses hormônios em excesso que nos fazem mal, ficamos nos poluindo de pensamentos negativos e acaba acontecendo isso. Cada pessoa uma onda mental própria. Cada um de nós temos a nossa onda mental. E qual é a onda mental que eu quero projetar para o próximo? Porque é uma caridade, o perdão é uma caridade, é uma libertação que nós fazemos com nós mesmos, e é uma caridade moral. Porque você começa a enxergar o outro com as limitações do outro e permite a você mesmo a corrigir as questões que faz a gente se sentir ofendido. Então, se de repente chega para mim e fala assim, ai Lília, você é feia. Se eu não me achar feia, aquilo vai me ofender? Vou falar, tá bom, eu me acho bonita. Se você me acha feia, tudo bem. Agora, se eu já me achar feia, se já tiver aquele sentimento em mim de que eu me desvalorizo um pouco, aí se chega alguém para mim, Lília, você tá feia? Pronto, acabou meu dia. Porque aí já vai, eu tô feia, aí tu tô feia, meu cabelo não tá legal, ah, mas eu tô obesa, ah, mas não sei o que, mas eu tô magra demais, eu tô gorda demais, eu tô alta demais, eu tô baixa demais, aí começa a vir. Aí aquilo começa a crescer, e as nossas ondas mentais começam a trazer para o nosso organismo todas essas dificuldades que a gente está comentando aqui. Então, o perdão das ofensas, ele tem que ser muito maior do que a gente quer para a gente mesmo. Muito maior no sentido de eu querer buscar o meu equilíbrio. Maior do que a gente mesmo no sentido da gente perder um pouco a nossa vaidade, o nosso orgulho, que é a chaga da humanidade. A gente ainda se deixa ofender porque nós somos muito orgulhosos. Vamos deixar de ser uma hora para outra? Não. Mas o trabalho no bem, a ajuda no próximo, você se prontificar a fazer um trabalho, você vir para os estudos, você vir para as palestras,
tudo isso vai mudando o nosso campo mental, nosso campo vibracional. Com isso a gente consegue se expandir mais, elevar mais a nossa aura, nosso halo vital, e com isso nossos amigos espirituais conseguem nos acessar, para a gente ir diluindo esses sentimentos que a gente fica remoendo. Aí vamos chegar ao capítulo 10, que é o Bem-aventurados os que são misericordiosos. Perdoai para que Deus vos perdoe. Aí agora nós vamos entrar na nossa parte tão amada do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que é um livro que eu gosto de chamar ele de receita de bolo, né? Que a gente sempre fala, né, que as coisas não têm receitas de bolo, mas eu gosto de pensar que dentro do Evangelho segundo o Espiritismo e todas as obras, lógico, tem a receita do bolo aí, de como a gente começar a melhorar em nós os nossos sentimentos. Aí entrando nessa parte dos misericordiosos, que nós vamos chegar lá. A gente já consegue ser misericordioso num ponto, tem outros que a gente ainda não consegue tanto, mas estamos a caminho. Aí no item 1 fala: bem-aventurados que são misericordiosos, porque obterão a misericórdia. Então a gente já tem esse conhecimento, que é dando e se recebe. Então, se eu quero misericórdia com os meus sofrimentos, com as minhas ações e com as minhas atitudes, eu tenho que saber ser misericordiosa. Se perdoardes aos homens as faltas que cometeram contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Mas, se não perdoardes os homens quando vos têm ofendido, vosso Pai Celestial também não vos perdoará os pecados. Aí, no primeiro momento que a gente lê isso, a gente até pensa assim, né? Poxa, mas o Pai Celestial então é punitivo? Então, porque eu não perdoo, Ele também não vai me perdoar? É uma barganha? Aí, quando a gente estuda e começa a observar, a gente vai entender que não. Porque quando a gente não perdoa, eu não estou na condição fluídica de me elevar, de abrir os campos energéticos para que eu seja perdoada. Porque eu estou naquele sentimento ali de raiva, de rancor, de mágoa. Então, como é que vai chegar o perdão a mim? Não vai chegar. Nosso Pai Celestial, misericordioso, bom e justo, Ele sempre vai nos perdoar, nos dar oportunidades de nos melhorarmos. Mas se eu não perdoo a dificuldade do outro, eu vou estar passando por dificuldades iguais ou maiores para que eu aprenda a perdoar o outro. Para que eu consiga enxergar o perdão que eu quero para mim. Aí eu começo a raciocinar. Se eu quero esse perdão para mim, então eu vou dar ao outro. Aí Pedro, né, ele fala no item 3. Senhor, falou até na musiquinha hoje de abertura de harmonização. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão, quando houver pecado contra mim? Até 7 vezes, respondeu Jesus. Não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E a doutrina ainda veio ensinar pra gente que é 70 vezes 7 cada falta que é cometida contra nós. Ou seja, não tem limite para perdoar. Eu não sei nem fazer essa conta, que eu não sou de exatas, né? Eu sou de humanas. Mas sei que é um número bem grande. E cada falta. Então, às vezes, tem o mesmo companheiro ou a mesma companheira que sempre faz a falta para você. Aí, às vezes a gente se pergunta, poxa, mas eu tenho que perdoar então e ficar aceitando? Perdoar não quer dizer que a gente tem que aceitar, não quer dizer que a gente tem que deitar no chão para o outro fazer de capacho, não quer dizer que a gente não tenha que colocar o limite na ação do outro sobre nós. Perdoar é deixar livre sentimentos negativos que você possa ter sobre a outra pessoa. De entender que ela tem a limitação dela. E de entender que nós temos as nossas mesmo. Por isso que manda perdoar a gente primeiro para depois perdoar o próximo. Nós temos nossas faltas, nossas falhas.
Então, se aquela pessoa nos magoa sempre, que a gente possa não desejar o mal para ela. Que a gente possa colocar o limite. Não, aqui você não vai me tratar mais assim. Mas só eu não ter raiva, não ter rancor, ou não ficar imaginando assim, ah não, mas tomara que eu não vou fazer nada, mas Jesus está vendo. Ah, Jesus está vendo e Ele vai, Deus vai cobrar dessa pessoa. Aí olha a posição que a gente coloca Jesus e Deus, como cobradores de uma falta que nós sofremos, onde nós temos que perdoar, elevar os nossos pensamentos a eles e pedir que abençoe essa pessoa, para que ela possa sair dessa atmosfera, porque eu já saí, eu quero sair. Aí, perdão das ofensas. Aí vem bem-aventurados são misericordiosos, a instrução dos Espíritos, que fala, que tem como título, perdão das ofensas, e não poderíamos deixar de trazer, já que é o nosso tema. Aí diz lá: Espíritas, jamais vos esqueçais de que, tanto por palavras como por atos, o perdão das injúrias não deve ser um termo vão, pois que vos dizeis espíritas, sede-o, olvidai o mal que vos acham feito, e não penseis senão numa coisa, no bem que podes fazer. Aquele que enveredou por um caminho não tem que se afastar daí, ainda que por pensamento, uma vez que sois responsáveis pelos vossos pensamentos, os quais todos Deus conhece. Cuidai, portanto, de os expulgir de todo sentimento de rancor. Deus sabe o que demora no fundo do nosso coração, de cada um de seus filhos. Feliz, pois, daquele que pode todas as noites adormecer, dizendo: nada tenho contra o meu próximo. Essa frase, nada tenho contra o meu próximo, é muito difícil. É muito difícil deitar a cabeça no travesseiro e pensar essa frase, porque sempre vai vir alguma situação, alguma questão que te feriu, que te magoou, que você às vezes não consegue relevar. Mas é como nós estamos conversando no início, é uma construção. Então, se todos os dias a gente deitar e começar a pensar que não quer ter nada, eu posso ainda não conseguir ter nada contra o meu inimigo, mas só em eu pensar que eu não quero ter nada contra o meu próximo, já é um grande caminho, já é um grande esforço nosso. Então, que quando a gente, ao deitar, a gente pense isso, e se ainda tem mágoa, se ainda tem ressentimento, se alguma pessoa ainda, você se sente ferido ali dentro por essa pessoa, vamos analisar nós mesmos, vamos parar para pensar, por que que isso ainda incomoda em mim? Por que que ainda fere? Por que que ainda dói? O que que eu tenho que melhorar em mim para que isso não me doa mais? Porque o outro vai continuar agindo da forma que ele entender que deve agir. A mudança, quem está buscando a melhoria e sermos pessoas melhores somos nós que estamos sentados aqui. Então tem que partir de nós 70 vezes 7 cada vez que a gente se sentir incomodado com alguém. E tem que partir de nós a nossa melhoria íntima, para que quando a gente possa deitar e dormir na nossa cama, a gente tenha a nossa consciência tranquila de saber que a gente não desejou mal para o outro. Ou ver que de repente a vida do outro está progredindo e a gente não pensa, poxa lá, pessoa safada e a vida dela lá progredindo, e eu aqui, minha vida estacionada. Então que a gente pare de enxergar no outro o que às vezes incomoda na gente, o que a gente tem que resolver em nós. A gente não sabe se conseguir aquela evolução que a gente espera pra gente, se aquilo vai ser bom. De repente a gente, eu quero tanto isso, e a gente consegue, e aquilo pode ser motivo da nossa queda. E o nosso Pai, Ele é tão bom, misericordioso e justo, e nos perdoa tanto, e nos ama tão incondicionalmente, que Ele nos diz não, filho.
Você não vai alcançar essa graça, não agora. De repente, nem nessa encarnação. Porque você não está preparado para isso e você vai cair, vai falhar de novo. E eu quero ver o seu progresso. Eu quero ver sua evolução. Eu quero ver você crescendo. Eu quero ver você um espírito de bem, um homem de bem, uma mulher de bem. Então você não vai ter isso agora, porque eu quero o seu bem. E é nisso que a gente tem que se pegar. A gente tem que se pegar que muitas vezes nós fomos os algozes. Então, quando a gente começa a entender que nós também já fomos, ou às vezes ainda somos, e a gente quer a compreensão para a gente, como é que a gente não vai compreender o outro? Aí Chico Xavier nos fala o seguinte: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. As mágoas que a gente sofreu, já foi. As mágoas que nós causamos, já aconteceu, já fizemos. O mal que recebemos ou o mal que efetuamos, ele já aconteceu. Não dá mais para a gente mudar. As pessoas que nos feriram, que nos magoaram, ou que agiram da forma que a gente achou que foi injusto com a gente, já fizeram o ato deles. Mas a gente pode mudar isso daqui para frente. A gente pode se reconciliar com o nosso inimigo enquanto está a caminho. Posso não me reconciliar de querer dar o braço dado para ele, dar a mão, dar um abraço, mas reconciliar no perdão. Que eu possa o perdão não ser só dos lábios, que possa ser perdão do coração. Que eu possa colocar lá no meu íntimo de entender, essa pessoa que falhou comigo, ela tem conflitos muito maiores que os meus. E eu quero estar em paz. Porque o perdão, ele liberta, ele traz paz, ele traz harmonia, e ele traz uma força tão grande, uma força íntima tão grande, que a maior potência da nossa alma é a vontade. E essa força tão grande que o poder nos traz, do perdão, é justamente o que alavanca a gente para se sentir livre. Porque ele vai amarrando as nossas pernas. E quando a gente tira essas amarras, a gente sente uma liberdade tão grande que dá vontade até de voar. E a gente voa nos nossos pensamentos do bem, voa em ter um semblante mais tranquilo, um sorriso mais aberto. Então que a gente possa perdoar ao próximo, perdoar a nós mesmos, perdoar as condições da vida que às vezes são impostas a gente e de entender que nada nessa vida é por acaso. Nós sabemos disso, nós somos espíritas e estudamos isso. Mas que isso entre no nosso coração. Nada é por acaso. Se estamos sofrendo algum mal, alguma injúria, nós estamos resgatando nossos débitos. Então que isso possa aflorar nas nossas mentes. Mas principalmente essa frase do Chico Xavier, que fala que qualquer um pode começar agora e fazer um novo final. Então podemos e devemos começar hoje, aqui, agora, de a gente se libertar do que faz mal pra gente e viver uma vida mais plena, mais feliz, porque Jesus está assim, nos recebendo de braços abertos, nos abraçando, nos perdoando e ensinando a gente a sermos melhores a cada dia. Então, obrigada, que possamos estar envolvidos pelas vibrações de Jesus.